Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui para o vídeo de leituras de novembro e dezembro, mas antes de tudo queria aproveitar e desejar para todo mundo um feliz ano novo, que seja um ano mais calmo, mais tranquilo, mais feliz e que a gente tenha boas leituras também aí pela frente. Bom, eu vim aqui lá no vídeo de leitura de setembro e outubro, falando que eu ia tentar fazer pelo menos um vídeo por mês, e a coisa desgringolou. A verdade que eu tô lendo bastante, mas eu tô lendo muita coisa teórica, muita coisa pro doutorado, que obviamente eu tenho acesso agora que eu tô aqui, que eu não tinha antes, e tenho passado boa parte do meu tempo fazendo isso, então as minhas leituras, mesmo assim, as leituras que eu faço por prazer, por vontade, própria deram uma diminuída. E, enfim, eu também tenho uma relação meio estranha com a internet nos últimos tempos, mas estou aqui para colocar tudo isso em dia. Espero que vocês gostem. Como sempre, os tempos vão estar embaixo, então quem quiser pular para alguma coisa específica, por favor. E vamos lá então. Começando com algumas coisas nesse caminho um pouco mais de leituras acadêmicas, porque teve um livro em particular que eu mostrei no Instagram e muita gente se interessou e me perguntou sobre ele. A questão desses livros mais acadêmicos é que a gente nem sempre lê eles inteiros, né? E assim, a gente lê capítulos, artigos e tal. E foi um pouco o caso com esse daqui, mas eu vou, dado esse aviso, falar um pouquinho sobre ele. É o Against World Literature, contra a literatura mundial, on the Politics of Untranslatability, sobre políticas da intraduzibilidade, da Emily Apter. Esse é um livro de biblioteca. É um livro sobre tradução e sobre literatura comparada. A hipótese do livro é que a tradução e a intraduzibilidade são partes, constituem as formas mundiais de literatura. Ela vai, então, falar sobre essa junção entre as áreas, né? Entre a tradução e a intraduzibilidade e a literatura comparada. Eu li mais os capítulos que me interessavam no caminho da tradução, não li tantos outros, e é um livro que demanda uma certa carga de leitura. Ela vai falar muito sobre a Bárbara Cassam, por exemplo, o Dicionário dos Intraduzíveis, vai falar muito sobre Derrida, enfim, então é aquele livro que exige um pouco mais de atenção da nossa parte. Eu gostei muito de um capítulo mais do final, que ela fala What is yours, ours and mine, o que é seu, nosso e meu. Um pouco sobre propriedade intelectual e, né, quando a gente está falando de um texto traduzido, de quem é esse texto, afinal de contas. E é um capítulo bem interessante. Tem outro capítulo mais do meio que eu gostei bastante também, sobre sexo, gênero e tradução das palavras desse campo acadêmico, que também foi bem legal pra mim, aprendi bastante coisa. Mas, de novo, né, não é o tipo de livro que eu li inteiro neste momento específico. Pessoal do mundo acadêmico aí, pessoal, vocês talvez me entendam, por favor, avisem nos comentários se for o caso. Mas às vezes a gente se depara com essa bibliografia que tem aspectos interessantes para nossa pesquisa, mas também vai para outro caminho. E a gente às vezes precisa deixar esses trechos de leitura para trás, porque por mais que a gente esteja curioso e com vontade de conhecer, a gente também precisa gastar boa parte da nossa energia com a nossa própria pesquisa, né? Então isso acaba acontecendo, infelizmente. Enfim, mas tá aqui meus comentários sobre ele. Bom, durante esse tempo todo também andei lendo bastante ele, né? Mas eu queria falar sobre dois livros em especial. O primeiro foi o de Liv Haberinen, Algo como as Amantes. É um livro que eu gostei bastante de ter lido, tô colocando as imagens da edição da biblioteca. Eu li também uns trechos, em parte eu li ele em inglês também, porque eu fui falar numa escola aqui em Viena sobre tradução. Eles estavam, um grupo de alunos que estava lendo esse livro, e, enfim, eu e uma colega minha do grupo de pesquisa fomos falar sobre o livro e sobre a tradução do livro, então eu levei trechinhos dele em alemão e em inglês para a turma, né, para eles poderem comparar e pensar algumas coisas em relação à tradução também. E foi um livro que me encantou bastante. É um dos primeiros livros da Yale, né, lá da década de 70. E ela vai falar sobre essas duas
moças que são de uma classe social parecida, as duas vão de jeitos diferentes, mas as duas trabalham com costura. Uma delas meio que porque tem que e vê isso como um caminho ruim da vida, a outra porque quer, porque vê isso como um processo de melhoria de vida. E as duas vão ter seus relacionamentos e vão casar e etc, etc. Então elas têm, quando a gente faz uma lista de coisas que elas fizeram, o caminho delas é muito parecido, né? Elas trabalharam com costura, elas casaram, elas tiveram filhos, mas é um pouco sobre como cada uma tem sua perspectiva, tem seu jeito de ver a vida, seu recorte de mundo. Elas vão ter experiências muito diferentes, apesar de fazer as mesmas coisas, e elas vão desejar e ter resultados muito diferentes com tudo isso. Então é um livro que compara essas duas realidades. Ela já tem a escrita toda da Yale, né, que eu acho que vai se tornando cada vez mais acentuada conforme ela vai escrevendo mais, né, e tal. Mas já tem toda uma ironia, toda uma piadinha, um trabalho ali com a linguagem acontecendo. E foi um livro que me encantou bastante e gostei muito, 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 muito dele. Outro livro da Yale, né, que eu li nesses últimos tempos foi o Angabe de Apazone, que é o último livro dela que saiu, já saiu agora ano passado, em 2022. Angabe de Apazone vai na linha de informações sobre a pessoa, ficha da pessoa, né, é uma palavra que remete muito a esse mundo da burocracia e de fichamento, enfim. A Yale, né, que já agora, né, uma senhora, engraçado, né, ler livros dela com um salto aí de quase 50 anos. E aqui ela já perdeu o marido, né, nos últimos tempos e já tá vivendo uma situação muito diferente. E ela mora meio que na Áustria, meio que na Alemanha, agora ela tá se mudando pra Áustria definitivamente, depois da morte do marido. Mas ela vai comentar um pouco sobre esse episódio em que ela caiu na malha fina, por causa da questão dos impostos, né, disso de morar na Alemanha e na Áustria, e de ter que pagar impostos nos dois países, e enfim, o que vai acontecendo a partir disso. Ela tem muitos questionamentos interessantes aqui. Ela vai pensar muito sobre como um indivíduo como ela, né, é tão penalizado por coisas que parecem tão pequenas quando a gente compara com os grandes escândalos de corrupção. E ela vai mencionar aqui os políticos, do mundo do futebol e tal. E como as pessoas com menos dinheiro acabam sendo mais penalizadas do que as pessoas super ricas que vão ter suas contas nos paraísos fiscais e que parecem passar acima disso tudo. Então essa é a motivação da escrita dela nesse livro. E então ela vai ter alguns momentos meio Kafka, meio assim, indivíduo preso na burocracia e como toda essa burocracia e esse mundo da papelada e isso tudo mais todo um processo que desumaniza as pessoas, né? Então eu acho que esse é um caminho interessante que ela vai. Também essa comparação com os grandes escândalos, com como o capitalismo não faz sentido, né? De se você tá sonegando grandes quantias, você tem mais chances de passar impune, segundo ela, do que as riquezas menores, né? Do que os acúmulos menores. Então isso são aspectos interessantes da obra. E como ela vai agregando tudo isso. Tem uma parte que eu acho que ela exagera um pouco, que é tentar conectar isso ao nazismo. Eu acho que existem processos semelhantes. Mas eu não acho que, não sei, pra mim o paralelismo não funcionou direito no texto. Eu ia gostar muito de conversar com outras pessoas que leram o livro, inclusive, pra né, digerir também isso melhor, mas pra mim não encaixou muito bem. Eu também nem sempre acho que ela reconhece tão bem o privilégio dela, né? Ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ela não é exatamente uma pessoa assim com pouco dinheiro. Então eu acho que ela também, nesse meio do caminho, nem sempre é capaz de reconhecer todo esse privilégio da posição dela tão bem, assim. O que eu também acho uma pena. Também é uma coisa que
que me incomodou um pouquinho. E eu, às vezes, acho que ela exagera também na questão de achar um absurdo pagar impostos, assim, não sei se eu vejo a coisa toda de um jeito muito parecido com o dela. Então isso também acontece, assim, um pouquinho. Mas eu achei um livro interessante e é legal ver o que ela tá pensando agora que ela já tá mais adulta, quais são as preocupações e tal, assim, mais adulta, mais madura. Adulta ela já fez bastante tempo, né? Mas assim, é legal ver como as preocupações dela foram mudando e esse caminho todo. Então eu acho que é um livro que tem mais coisas legais do que não, mas tem alguns pontos que de fato me incomodaram um pouquinho. Ainda nesse mundo tem um livro que eu gostei bastante de ter lido que chama Jelinek Goes Australia, ou ele fez Jelinek Goes Australia. Vou deixar todas as informações aqui embaixo agora, de cabeça eu também não tô lembrando quem que organizou o livro, mas vai estar aqui. E é um livro de artigos sobre a experiência de tradutores e um grupo de teatro em levar as peças da Jelinek para a Austrália. Foi um livro que eu gostei também bastante de ter lido e me ajudou bastante a pensar várias dessas coisas que eu também estou tentando fazer pro português brasileiro, pro Brasil, enfim. Então, foi um livro bem interessante. Eles vão discutir, inclusive, a escolha das atrizes, de colocar uma atriz indígena, né, da Austrália para encenar, o que isso implica, a própria escolha das peças, quais peças fazem sentido no contexto da Austrália e tal. Então eu acho que é um livro bem legal e também foi uma das coisas legais que eu encontrei de fontes por aqui. Aqui temos o Frauenliteratur. Frauen tá riscadinho, Frauenliteratur, literatura de mulheres, literatura feminina. E o Frauen, então, né, que é um feminino de mulheres, tá arriscado. Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, desvalorizados, esquecida e redescoberta, da Nicole Seifert. Saiu pela editora Kiepenheuer und Witsch. Um texto em que a Nicole vai pensar sobre a literatura de mulheres, principalmente no contexto de língua alemã, tanto de produção quanto de recepção. Então, as mulheres que produziram, mas também ela vai incluir, por exemplo, as autoras de língua inglesa que foram muito publicadas aqui, coisas assim. Também são obras que estão sendo recebidas e tendo algum impacto no contexto de língua alemã. Ela vai, então, justamente pensar sobre por que existem menos obras de mulheres no cânone, se a gente realmente precisa de um cânone, o que é cânone, formação do cânone, por que isso é um problema, né? Então essa lógica de maior parte do tempo, historicamente falando, as mulheres tinham menos condições de produção, as mulheres não tinham o mesmo nível de educação, não tinham o mesmo nível de independência financeira, tinham outras obrigações domésticas, consequentemente escreviam menos, quando escreviam nem sempre era no mesmo padrão do que os homens estavam produzindo naquela época, porque elas não estavam necessariamente em diálogo com aquele contexto, né? Isso faz com que, e daí um cânone feito por instituições predominantemente masculinas escolhem obras desse contexto de produção, desvalorizam obras que destoam disso, incluindo a das mulheres e de várias outras minorias também. A partir disso, a gente reforça a ideia do que o que faz parte do cânone é boa literatura, o que está fora do cânone não é boa literatura, e isso vai se reforçando e enfim, o ciclo vicioso, né? É esse que é o problema. Como se escapa disso, como existiram muitas autoras durante a história literária, como não é verdade que a gente não tem, como que se vai de clássico para literatura esquecida, ignorada, como que isso acontece, esses processos, se existe alguma diferença da escrita feminina, entre aspas, pro resto, que não existe nada, né? Especificamente mulheres escrevem de um jeito determinado. Sobre qualidade, enfim, eu acho que ela não, pra quem já tá pensando essas coisas e já leu outras coisas, ela não faz nenhum tipo de pensamento muito inédito ou muito diferente. Que eu acho que o livro é interessante
para mim particularmente, e o que eu acho que o livro traz de diferente dessas outras leituras, é inserir o contexto alemão nisso, né? Quem foram as mulheres que escreviam aqui, como isso aconteceu nesse canto, né? Nessas bandas do mundo e tal. Então acho que isso é interessante. Nesse sentido, não acho que seja um livro imperdível sobre o tema, acho que a gente já tem muitas outras coisas sobre o tema, que é uma coisa boa, mas é um livro legal para quem tem interesse nesse contexto específico, na produção dessa língua, né? E eu, nesse sentido, é um livro bem interessante. Anotei o nome de várias autoras que eu quero procurar também nos próximos tempos. Então, depois disso, eu li um livro da Siri Hustvedt, Mothers, Fathers and Others, Mães, Pais e Outros, livro de ensaios dela. A Siri Hustvedt, uma autora americana, já tem algumas coisas publicadas em português, mas que eu saiba só os romances, que são legais também, mas eu acho que os ensaios ainda não, o que é uma pena, porque eu acho os ensaios dela muito legais, gostei bastante desse livro. Acho que como várias antologias, né, ele tem seus bons momentos e piores momentos, sempre vai ter ensaios, contos, crônicas, poesias, enfim, que a gente gosta mais ou menos nesse tipo de livro. E eu acho que aqui também aconteceu, mas enfim, acho que é normal da natureza das antologias, né. Mas aqui ela vai discutir um pouco maternidade e paternidade, mas não só dela, ou de filhos, mas vai falar sobre a mãe dela, por exemplo, e família, e imigração, e coisas assim, mas também sobre essa ideia de autoria, né? Ela vai usar essa imagem também um pouco nesse caminho. Então acaba sendo um livro bastante amplo. Ela vai falar um pouco sobre a origem da família dela, como a família dela foi parar nos Estados Unidos, o que isso acarreta para ela. Vai falar um pouco sobre essa ideia de mentores, né? Como quando a gente está na vida acadêmica, a gente tem os nossos orientadores e orientadoras, mas também tem as pessoas que nos inspiram, pessoas com quem às vezes a gente tem contato pessoal ou não, mas como essas figuras também vão ter uma importância na nossa produção, e por aí vai. Um ensaio que eu gostei muito, ela fala contos da vida de uma vagante intelectual, de como para ela é muito rica a experiência de ter interesses múltiplos e de trocar de áreas e criar diálogos entre áreas e transitar nesses espaços é uma coisa que me interessa muito, que eu acabo fazendo um pouco também, apesar de áreas bem diferentes da dela. Ela vai falar muito sobre leituras dela, sobre esses interesses e por aí vai. É um livro que eu gostei bastante, assim. De novo, é difícil dizer sobre um tema específico. Diria que essa é uma coleção um pouco mais pessoal, um pouco mais autobiográfica do que o outro livro de ensaios dela que eu já li, que é o... Eu não sei se eu terminei de ler, na realidade, mas é o que eu já li bastante. A Woman Looks at Men Looking at Woman. Uma mulher olha homens olhando mulheres. E esse daqui, então, parece um pouco mais pessoal. E essa ideia mais múltipla de maternidade, que também aparece com frequência. Depois disso, um pouquinho de ficção. Não aconteceu muita ficção esse mês, esses 2 meses, vocês vão ver. Mas aqui tá o Mina Needs Rehearsal Space. Mina precisa de espaço de ensaio, de treino, enfim, da Dorothy Noss, uma escritora dinamarquesa, traduzido para o inglês pela Misha Hoekstra. É um livro legal, ele é bem... uma linguagem bem telegráfica, então ela faz essas frases curtas e são frases que em geral seguem a ordem sujeito, verbo, predicado, assim, frases bem diretas, sem muitos floreios. E contando então a vida dessa moça, ela precisa de espaço para ensaiar a música, porque ela tá tendo problemas com os espaços dela. O namorado termina com ela e começa a namorar uma artista com bastante mais sucesso público do que a Mina, e isso incomoda um pouco ela. Vai entrar um pouco em redes sociais, o impacto que as redes sociais têm também nessa vida, nessa percepção pública, né? O que eu acho legal, e ela precisa de espaço, vai viajar e tal. É um livro que eu gostei muito da experiência de ter lido, porque no começo essas frases simples são um pouco tediosas, mas vai tendo um impacto durante a leitura que eu achei interessante, porque essa repetição deixa simples e eu acho que faz a gente focar um pouco mais no conteúdo, não sei, acho que foi por esse caminho.
Mas eu achei o final péssimo. Péssimo, clichê, simples, heteronormativo, misógino. Eu gostei o final, gente, sério. Eu fico tão irritada quando eu gosto da experiência de leitura de um livro e quando eu tô achando ele legal, até chegar aquele final, que é péssimo e que quase destrói o livro, assim. Foi um pouco o que aconteceu com essa leitura, eu fiquei um pouco chateada, mas não gostei do final. Ele tem suas aberturas, né? Eu acho que tem seus caminhos de interpretação, o final, ele não é super fechado. Existem caminhos. Caminhos, quando eu digo, ele pode ser tomado literalmente, mas eu acho que também há um espaço para metáfora, para outro, assim, com um fim mais aberto. Mas mesmo assim, mesmo levando em consideração esse fim mais aberto, essa capacidade, essa possibilidade de interpretações, eu acho que o fim estraga muito o resto do livro, que é uma pena. Depois a gente volta para os ensaios. Aqui tá uma coleção de ensaios da Lydia Davis, esse chama Essays 2, Ensaios 2, ela tem o Essays 1 e o Ensaios 1, que eu não li ainda. Eu vim para esse livro porque ela tem muitos ensaios sobre tradução nesse livro aqui, era o que me interessava principalmente. Ela traduz principalmente do francês para o inglês, mas também de outras línguas para o inglês, e ela vai falar um pouco sobre isso aqui. É um livro que eu tô lendo, acho que desde outubro, se eu não me engano. E eu li ele com uma certa calma. Ou melhor, eu lia 1, 2 ensaios, depois eu intercalava com outra leitura, depois eu voltava para mais alguns ensaios, intercalava com outra leitura, porque eu achei que ler ele seguidão pode ser um pouco cansativo, porque ela tem temas e estruturas um pouco parecidas nos ensaios. Ela vai falar bastante sobre tradução de Proust. Ela traduziu o primeiro livro do Em Busca do Tempo Perdido para o inglês, numa coleção em que cada livro foi traduzido por uma pessoa diferente. Então ela vai falar bastante sobre essa experiência. Ela vai falar um pouco sobre... Acho que, inclusive, meus ensaios preferidos são como ela usa a literatura como método didático para aprender outras línguas. Então, como ela vai pegar um livro em norueguês, por exemplo, em espanhol e tentar aprender a língua a partir disso, e são ensaios bonitos, porque ela gosta muito de línguas e isso transparece, então como ela vai criando essas relações muito individuais, muito próprias com as línguas, e eu achei eles bem bonitos, assim. Mas ele é um livro bastante específico, eu diria. Ela entra em muitos detalhes, ela fala bastante sobre casos específicos e minúcias, assim. Então isso pode ser muito interessante ou não. Eu acho que tem pessoas que podem se interessar muito, mas se a gente está um pouco mais descolado daquela língua ou daquele idioma, daquelas obras, enfim, a gente talvez estranhe um pouco esses textos também. Uma coisa que eu acho que vale comentar também eu gosto muito da literatura da Lydia Davis, ela também é uma escritora. Ela deixa explícito aqui que a tradução foi um jeito que ela encontrou de se sustentar, né? Ela queria escrever e tal, e eu acho isso muito, muito válido, mas ela, mesmo quando está falando de tradução, parece muito desconectada de um pensamento que já existe sobre tradução. O que não é necessariamente um problema, mas eu acho que enfraquece um pouco os ensaios, no sentido de que às vezes ela acha que está falando algo muito interessante, muito novo, que na realidade já é um tema bastante debatido, bastante mencionado, bastante frequente nos estudos da tradução. Então eu acho uma pena que ela não, pelo menos nesses textos, não transparece que ela tenha tido um esforço em procurar essa literatura, em ler esse conteúdo e tal. E eu acho que isso deixa o livro dela um pouco mais fraco, porque eu fico pensando, se ela já pensou tudo isso, claro que é legal que ela tenha pensado tudo isso sozinha, muito válido que ela tenha pensado tudo isso sozinha, mas imagina se ela tivesse lido e estivesse dialogando com essas outras coisas, né? Não seria muito mais legal. Então, esse eu acho um ponto que eu não gostei tanto assim do livro. Mas é legal porque, como alguém que já traduziu bastante, como uma pessoa que tem muita experiência, ela também tem muito para compartilhar e isso é legal. Eu
Recomendaria o livro para quem se interessa, principalmente por tradução do francês, eu diria por aprender idiomas e a relação das pessoas com idiomas estrangeiros. Mas eu não veria esse livro sendo tão interessante para muita gente. Assim, eu acho que ele é um pouco mais de interesses específicos. Para mim ficou ali no meio do caminho. Chegamos então no último livro do ano. Como eu comentei, foi um ano de leituras, principalmente essa segunda metade do ano tem sido um ano de leituras muito esquisitas, muita coisa para trabalho e tal, e eu decidi que eu queria fechar o ano com muito potencial. E eu peguei então o segundo livro da Katia Petrovskaya, Das Foto schaut mich an, a foto me encara. Foi publicado pela Suhrkamp, não tem tradução ainda, não tenho notícias de tradução, foi publicado em 2022 mesmo, se eu não me engano. É um livro de 2022 mesmo. Quem não lembra, não estava aqui, enfim, a Katia Petrovskaya é uma escritora que eu gosto muito. Ela já tem um livro traduzido para o Brasil, que é o Talvez Esther, um livro maravilhoso que eu recomendo demais. E, enfim, por isso que eu fui aqui com expectativas altas, achando que o livro ia ser maravilhoso, e foi um livro muito legal. Ele também é uma espécie de antologia, são colunas que ela escrevia a cada 3 semanas para um jornal. Eu até chamaria de crônicas, né? Mas, enfim, a gente tá aí no espaço de gênero literário perigoso. Mas ela sempre se escolhia uma fotografia. Então, aqui tá a primeira, né? Ela sempre escolhe uma fotografia e comenta a fotografia. Então eu achei muito legal, fazia tempo que eu não lia nada sobre fotografia, e eu gosto muito sobre fotografia da Susan Sontag, por exemplo, e é um tema que me interessa, então foi legal voltar nisso. E ela vai fazer comentários estéticos sobre a composição dessas fotos. Vai fazer comentários sociopolíticos históricos ao redor daqueles temas, daquele país, daquela situação que está sendo retratada pela foto. Vai com alguma frequência fazer comentários mais pessoais, às vezes tem fotos da infância dela também, ou fotos que dialogam de alguma maneira com a experiência de vida da família dela e tal. Então ela vai fazer comentários às vezes de cunho mais autobiográfico. Ela vai pegar algumas fotos mais abstratas, vai pegar, enfim, fotos mais artísticas, mais fotos jornalísticas, mais pessoais, coisas que foram exibidas em museus, publicadas em revistas, que ela achou para vender em mercados de pulga, e, enfim, vai ter assim várias fontes, fotos que marcaram ela por motivos diferentes, e isso é muito legal. Eu achei que essa variedade, eu acho que se ela estivesse comentando só fotografias históricas, ou só de arte, ou só de jornais, eu acho que podia ser mais cansativo, mas como ela tem uma variedade muito grande de fontes, ela acaba também tendo uma variedade muito grande de temas de comentário, e isso deixa o livro muito mais interessante. Eu gostei muito. É aquele tipo de livro mais simples, a proposta do livro é mais singela, menos grandiosa do que talvez Esther seja, mas eu gostei muito deles trazerem as fotos com os comentários, dessa gama de variedade que ela tem, dos diferentes olhares. É legal porque a gente pode ver a foto e pensar sobre a foto também, e dialogar com o texto e com as fotos do nosso jeito. Então, enfim, é uma proposta mais simples, mas um livro que me marcou bastante, e que eu acho que mostra um pouco uma outra faceta dela, né? Como Talvez Esther é um livro bastante autobiográfico, bem inteligente, com muita discussão, mas é um livro autobiográfico. Eu acho que aqui ela mostra um pouco mais outros interesses e outros aspectos e outros pensamentos que fogem um pouco disso, e eu gostei bastante disso também. Bom, pessoal, essas foram as leituras. Minha leitura atual é um belo calhamaço. Eu tô lendo as cartas da Ingeborg Bachmann e do Max Frisch. O livro se chama Wir haben es nicht gut gemacht. A gente não soube fazer isso direito, a gente não deu certo, a gente não conseguiu
lidar com as coisas. E a gente já tinha publicações da troca de carta dos dois, mas esse aqui é uma publicação mais recente, bem mais longa, com bem mais cartas, bem mais exaustiva, assim. Tem as cartas, tem as notas, tem uma linha do tempo deles e tal. Pra quem não sabe, 2 escritores, ela austríaca e ele suíço, e eles tiveram um relacionamento final dos anos 50, anos 60, e foram muito importantes um para a vida do outro. Tanto relacionamento romântico, mas em outros âmbitos também, então... Enfim, tá bem interessante, não tô muito avançado ainda, mas tô gostando muito e acho que vai consumir bastante do meu tempo agora em janeiro também. Bom, pessoal, é isso. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês estão lendo de bom e boas leituras. Até mais.